Uma boa noite a todas e a todos, os meus amados irmãos. Ao pesquisar e ao preparar a palestra, permitiu-me refletir e tomar consciência como podemos mudar a nossa forma de estar e de viver. Como diz o mestre, o professor aprende muito mais do que o aluno. E antes de iniciar a minha apresentação, queria partilhar com vocês uma prática que eu adotei semanalmente. Todas as segundas-feiras de manhã tenho uma reunião marcada de uma equipa que é o Comitê Executivo. Envolve cerca de 15 elementos. No início da reunião, leio uma mensagem e lanço o desafio para refletirem durante a semana. Na semana seguinte, pergunto individualmente a cada um da reflexão que fizeram, o que é que a mensagem lhes transmitiu. Curiosamente, apercebi-me que este momento todos consideram esta prática de reflexão muito importante e muito interessante. Meus amados irmãos, esta palestra que preparei contém várias dessas mensagens que já partilhei com os meus colaboradores e irmãos. Espero que as mesmas venham ao encontro dos desígnios da espiritualidade. Não é o local que ousamos visitar, e sim um estado de espírito que podemos habitar, cultivar a nossa mentalidade e purificar o nosso coração. Otimizar a nossa saúde e elevar a nossa alma, de modo como percepcionamos a vida, irá revolucionar a nossa experiência e a nossa existência. É tão triste ver como a maioria das pessoas adia ter uma vida bela, divertida e mágica, até serem demasiado velhas para saborearem por inteiro. Sobre o amor, não caminhes à minha frente, porque não conseguiria seguir-te. Não caminhes atrás de mim, porque poderia perder-te. Não caminhes debaixo de mim, porque poderia pisar-te. Não caminhes em cima de mim, porque poderia cansar-me. Caminha ao meu lado, porque somos iguais. Não é demasiado tarde, ou como no nosso caso, demasiado cedo, para ser a pessoa que queremos ser. Espero que sintas orgulho na vida que levas. Se vires que não sentes, espero que tenhas a força necessária para começar de novo. Muitos de nós morrem aos 30 anos e só são enterrados aos 80. Vou contar-vos uma narração. Diz-se que Diógenes passeava pelas ruas de Atenas, vestia roupas andrajosas e dormia nos vãos da escada. Certo dia, passou por ele um próspero tenente e disse: "Bom dia, tive uma semana muito boa, por isso vim dar-te este saco de moedas." Diógenes fitou em silêncio, sem se mexer. "Toma", disse o tenente, "não é uma ratoeira. São minhas e eu dou-te-as a ti, pois sei que necessitas mais delas do que eu." "Tens mais?" perguntou Diógenes. "Claro que tenho", respondeu o homem rico, "muito mais." "E não gostarias de ter muito mais do que tens?" disse Diógenes. "Sim, claro que eu gostaria", disse o tenente. "Então guarda essas moedas, pois necessitas mais delas do que eu", disse Diógenes. "Mas tu também tens de comer, e para isso precisas de dinheiro", disse o tenente. "Já tenho uma moeda",
disse Diógenes, mostrando-a. Isto basta-me para comprares uma taça de trigo hoje e talvez umas laranjas. Concordo, mas terás de comer amanhã, e depois da manhã, e no dia seguinte. Onde vais arranjar o dinheiro para amanhã? Disse o tenente. Se me garantes, sem medo, de estares enganado, que vou viver até amanhã, então talvez aceite as tuas moedas, disse Diógenes. O nosso destino é iminente. Enquanto ainda estamos vivos, enquanto existirmos à face da terra, devemos procurar tornar-nos uma pessoa verdadeiramente admirável. Não vivas como se ainda te restassem mais de 10.000 anos. Nós vivemos como se estivéssemos destinados à eternidade. Nunca pensamos na nossa fragilidade. Não prestamos atenção ao tempo que já passou. Esbanjamos tempo, como se ele viesse de uma fonte inesgotável, quando, na verdade, o dia que dedicamos a uma qualquer tarefa ou a uma qualquer pessoa pode ser o último dia. A tragédia da vida não é a morte, e sim o que deixamos morrer dentro de nós enquanto estamos vivos. O canal do parto e o caixão são dois espaços desenhados para um só corpo. Toda a mudança é difícil no início, confusa no meio e deslumbrante no fim. Esta é a verdadeira alegria da vida. É sermos usados para um propósito que reconhecemos como grandioso. Sermos uma força da natureza, em vez de um pequeno novelo trêmulo de gemidos e lamentos. Queixamos de que o mundo não se dedica a fazer-nos felizes. Sou da opinião de que a minha vida pertence à comunidade inteira. Enquanto for vivo, é meu privilégio fazer por ela tudo o que eu puder. Quero ser usado até ao fim. Quando morreres, pois quanto mais trabalho, mais vivo. Alegremos-nos com a vida, pelo simples facto de ela existir. A vida para mim não é uma vela aparente, é uma tocha esplêndida. Por agora, tenho-a na mão e quero que ela arda o mais intensamente possível antes de a entregar às gerações futuras. Porque escolheram aproveitar as circunstâncias para se regenerarem, purificarem e levarem-se. Todas as melhores mulheres e todos os melhores homens do mundo tiveram algo em comum. Passaram por um grande sofrimento e todos evoluíram para a sua grandiosidade. Os homens e as mulheres tiram em vez de darem, criticam em vez de criarem e preocupam-se em vez de trabalharem. Vou-vos contar uma história do Marajá, que eu achei interessante. Era uma vez um Marajá que tinha fama de ser muito sábio e bondoso. Fazia 100 anos. O acontecimento foi celebrado com grande alegria. Todos adoravam e gostavam do governante. No palácio, organizaram uma grande festa. Foram convidados senhores poderosos e pessoas muito simples. Durante o banquete, o Marajá pediu aos seus criados que separassem as prendas que lhe haviam oferecido em 2 pilhas. As que tinham remetente e as que não sabia de quem eram. Após a sobremesa,
mandou trazer as 2 pilhas de prendas. O marajá começou a abrir as prendas. As que tinham o nome, chamou cada um para lhes dizer: agradeço a tua prenda, devolvo-te e ficamos quites. Quando terminou a última oferenda da primeira pilha, aproximou-se da segunda pilha de prendas, em muito menor número, e disse: estas prendas que não têm remetente, estas sim eu vou aceitar, porque não me obrigam a nada. Com a minha idade, não me convém contrair dívidas. Meus irmãos, devemos fazer o bem sem ostentação. Devemos ser simples e humildes, praticando as virtudes de caridade, mansidão, benevolência, indulgência e justiça. No mundo nos quer deitar abaixo, construamos. Numa época em que gostaríamos de nos manter nas trevas, avancemos na direção da luz. Num tempo que nos enfeitiça, para que nos esqueçamos dos nossos dons, reconquistemos a nossa genialidade. O nosso mundo espera de todos nós que sejamos os cavaleiros dos nossos talentos, os guerreiros do nosso crescimento e os guardiões do nosso amor incondicional para toda a humanidade. O vosso tempo é limitado, portanto não desperdicem a viver a vida de outra pessoa. Não se deixem enredar num dogma, que é viver segundo a maneira de pensar dos outros. Não deixem que o ruído das opiniões dos outros abafem a vossa voz interior. E, acima de tudo, tenham coragem de seguir o vosso coração e a vossa intuição. De certo modo, eles já sabem aquilo que vocês querem tornar-se. Não conseguiremos triunfar se o nosso coração estiver cheio de ódio, raiva, rancor, tristeza, desilusão, ressentimento, orgulho, egoísmo e medo. Afastem as trevas que persistem no vosso coração. Não sejam cadáveres que atraem os corvos. Descubram a luz da espiritualidade que alimenta o vosso coração. Dar aos outros é um presente que damos a nós mesmos. Ao aumentarmos a alegria dos outros, sentimos ainda mais alegria. Se melhorarmos a situação dos seres humanos à nossa volta, naturalmente a nossa própria situação existencial eleva-se. O sucesso é bom, mas o significado é maior e excelente. A generosidade e não a avareza é a marca de todas as grandes figuras que fizeram o nosso mundo avançar. O homem deve passar por um rigoroso treino de inverno e preparar-se, não deve atirar-se de rompante a algo que não lhe é adequado. Mas nenhum touro, nenhum homem de espírito nobre se torna o que é de um momento para o outro. Quem soa mais no treino sofre menos no dia a dia. As promessas são para se cumprir e a palavra é para honrar. Todos temos o destino nas nossas mãos. Tal como um escultor tem a matéria-prima que transformará numa figura, a capacidade para moldar esse material naquilo que queremos tem de ser aprendida e cultivada com atenção. É do sofrimento e das feridas que nasce a luz. Quando passamos por momentos difíceis, é que crescemos. Optamos pelas atitudes mais precisas, refinarmos os pormenores mais pequenos. É o segredo
para chegarmos à granularidade, para escondermos, para ascendermos à órbita da nossa genialidade intrínseca e para levarmos uma vida mágica. Tudo o que importa no nosso último dia na Terra é o potencial que pusemos em prática, o nervosismo que demonstramos e as vidas humanas que agraciamos. Vamos relembrar as palavras do nosso querido Mestre Jesus Cristo: retribuir o mal com o bem, não resistir ao que nos fizer mal. Se alguém nos ferir na face direita, oferecer também a outra. Jamais se deve pagar o mal com o mal. Mais vale ser enganado do que enganar os outros. É mais glorioso ser ferido do que ferir. Suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la. O homem deve aceitar com humildade tudo quanto venha ferir o orgulho. Ser arruinado do que arruinar os outros. Caso planeemos ficar aquém das nossas capacidades, provavelmente seremos infelizes todos os dias da nossa vida, à medida que deixamos a nossa juventude para trás. Há forças que nos puxam para o conformismo. Podemos começar a encostar-nos, a contentar-nos com aquilo que nos é familiar e a perder o desejo suculento de expandirmos as nossas próprias fronteiras. Adotamos o paradigma de uma vítima, inventamos desculpas e depois recitamos-as tantas vezes que o nosso subconsciente pode começar a acreditar que correspondem à verdade. Culpamos os outros e as condições externas. Pelas nossas dificuldades, apontamos o dedo a acontecimentos passados, pelas nossas próprias guerras privadas. A concentração que gastamos com distrações e outros estímulos são resíduos de atenção. O vício da distração é o fim da nossa produção criativa. Trabalhemos numa atividade de alto valor de cada vez. Em vez de fazermos malabarismos permanentes e façamos num ambiente silencioso. As vítimas adoram o entretenimento. Os vencedores adoram a aprendizagem. Só quem se entrega a uma causa com todas as suas forças e com toda a sua alma se pode tornar num verdadeiro mestre. A fantástica recompensa que recebemos é quando exprimimos na totalidade os nossos dons e pontos fortes. Não será apenas o fruto dos nossos esforços heroicos. Será quem nos tornaremos por termos ido para lá do fogo, dos nossos receios e do calor das nossas provações. No caminho até à excelência, ficaremos a descobrir quem somos. Vamos ver as nossas capacidades com mais clareza. A nossa autoconfiança irá disparar. Precisaremos muito menos do aplauso da multidão. Começaremos a viver a nossa existência genuína e não uma existência artificial, fabricada por um mundo que não quer que nós sejamos livres e felizes. Ainda estou para ver um caminhão de mudanças atrás de um carro funerário a caminho de um cemitério. Certo dia, um pesquisador sentiu que deveria ir até à cidade de Camires. Depois de vários dias de marcha, avistou ao longe uma paisagem que lhe chamou a atenção. Vivamente, um relevado verde maravilhoso tinha uma grande quantidade de árvores, pássaros e flores encantadoras. Estava rodeado por um pequeno muro,
de madeira brilhante. Uma portinha de bronze convidava-o a entrar. Ultrapassou o portal, caminhou lentamente por entre as pedras brancas que estavam dispostas no caminho. Deixou que os olhos se pousassem como borboletas em cada pormenor daquele paraíso multicolor. Descobriu aquela inscrição sobre uma das pedras. Maria Inês viveu 8 anos, 5 meses, 2 semanas, 4 dias e 6 horas. Ficou surpreendido, porque aquela pedra era uma lápide. Olhando à sua volta, deu-se nota que as pedras que o rodeavam também tinham gravada uma inscrição. O pesquisador sentiu-se terrivelmente perturbado e comovido. Aquele lindo lugar era um cemitério e cada pedra era uma campa. Começou a ler as lápides uma a uma. Todas tinham inscrições semelhantes. O nome e o tempo exato de vida do morto. O que o enleou de mais espanto. Verificou que o que tinha vivido mais tempo não tinha ultrapassado os 11 anos. Paralisado por uma dor terrível, sentou-se e, comovido, começou a chorar. O encarregado do cemitério aproximou-se. Observou-a chorar durante algum tempo em silêncio e perguntou-lhe: o senhor está a chorar porque tem aqui algum familiar? Não, não é por nenhum familiar, disse o pesquisador. O que é que se passa nesta povoação? Que coisa tão horrível! Por que é que há tantas crianças mortas enterradas neste lugar? Qual é a maldição horrível que pesa sobre estas pessoas, que as obrigou a construir um cemitério de crianças? O encarregado do cemitério sorriu e disse: o senhor pode tranquilizar-se. Não existe nenhuma maldição. O que acontece é que nós temos um costume antigo, vou-lhe contar. Quando um jovem completa 15 anos, os seus pais oferecem um livrete, como este que eu tenho aqui, para que, a partir daquele momento, sempre que desfrutemos intensamente de momentos de felicidade, os registremos no livrete. À esquerda, o que foi desfrutado, e à direita, por quanto tempo durou esses momentos de felicidade. Os aniversários, os namoros, o primeiro beijo, o noivado, o casamento, o nascimento dos filhos, as ações de bem e caridade, etc. Sim, vamos anotando todos esses momentos no livrete. Quando alguém morre, é nosso costume abrir o seu livrete, somar o tempo em que registrou todos os momentos que sentiu prazer e felicidade, para o podermos escrever sobre a lápide da sua campa. Para nós, é esse o único e o verdadeiro tempo vivido. O ser humano que mais tempo viveu na nossa povoação, na plenitude da sua felicidade, foi de 11 anos. Espero, meus amados irmãos, quando chegar a nossa hora, tenhamos para registro a nossa lápide muitos anos, muitos meses, muitos dias e muitas horas de tranquilidade, alegria, felicidade, paz, harmonia e amor. Agradeço ao nosso grande Mestre Jesus e a todos vós a vossa especial atenção. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado pela vossa paciência.